criançada, tudo bem com vocês? Tô aqui mais uma vez de novo, persistente de que os meus alunos vão se sentir mais perto de mim com as minhas aulas. Enfim, pra quem não me conhece, meu nome é Augusto, eu sou educador de teatro do Lar de Fátima do Núcleo Planalto e esse é o início de uma grande aventura. Aí, gente, agora é sério. A partir de hoje nós teremos várias videoaulas pra vocês. E eu espero que vocês assistam, que vocês curtam, que vocês compartilhem e que vocês assistam de novo. E que vocês assistam de novo, até a mãe de vocês cansarem. E aí vocês mudam pra outra aula, porque a minha aula é muito importante, eu gosto muito de vocês e é isso que conta, na verdade. Então, sem mais delongas, o que eu queria dizer é que eu tô com muita saudade de vocês. Isso logo vai passar, logo nós vamos estar juntos. Enquanto isso, estudem, leiam, estudem, leiam, estudem. Pode brincar também, mas estudem, leiam, estudem, leiam. Parei. Nós vamos ter aulas práticas? Sim, crianças, nós vamos ter aulas práticas. Nós vamos ter aula de aprendizado? Sim, crianças, nós também vamos ter aulas de aprendizado. Nós vamos ter vídeos em que nós aparecemos? Sim, crianças, vocês vão ter vídeos em que vocês aparecem. Mas hoje, precisei trazer para vocês um conteúdo que muitos de vocês tiveram lá no comecinho do ano, nas primeiras aulas, e alguns não tiveram, e é muito importante que todos tenham acesso a isso. Esse conteúdo é basicamente o que fala sobre o surgimento do teatro que a gente conhece, ou pelo menos o surgimento de muitas coisas, muitos elementos do teatro que a gente conhece, muitas coisinhas, muitos detalhes. E isso é importante, porque se a gente sabe de onde surgiu, a gente acaba sabendo o que a gente está fazendo. E se a gente está sabendo o que a gente está fazendo, a gente faz isso bem. Então, por isso, eu trouxe para vocês hoje um pouquinho sobre teatro grego. Aí, alguns de vocês vão parar e vão lembrar assim, professor, mas você ensinou pra gente que o teatro, muitas coisas do teatro surgiram lá na Grécia, né? Na Grécia Antiga. Isso mesmo, gente. E hoje eu vou falar um pouquinho mais detalhadamente sobre como surgiram essas coisas na Grécia Antiga, sobre os movimentos que aconteceram lá e como isso influi no teatro hoje em dia para vocês, principalmente vocês, adolescentes, as crianças pequenas também. Como isso influi no que a gente entende de arte, de música, de dança, até hoje, certo? Mas antes de falar de teatro grego, a gente tem que falar claramente de onde surgiu o teatro. A gente tem muitos registros históricos de que o teatro surgiu na Grécia. É uma informação um pouquinho fora do correto, porque o teatro, na verdade, ele sempre existiu. A partir do momento em que o ser humano ele teve a necessidade de mostrar para as pessoas como as pessoas são, já acontecia teatro. Então, desde o momento em que um ser humano imitou o outro, já acontecia teatro. Desde o momento em que eu parei pra dizer fulano é desse jeito. A verdadeira Paola Brat. Quando eu começo a fazer coisas que imitam o comportamento ou o jeito de ser de qualquer ser humano, eu executo teatro. E é impossível dizer pra vocês desde quando isso acontece, porque eu acredito que desde quando a humanidade existe, para os que acreditam em Big Bang ou para os que acreditam em Adão e Eva, desde quando a humanidade existe, existiu então uma necessidade de interpretar, ou seja, de entrar ali no papel de um personagem ou de uma pessoa ou de alguma coisa que você criasse, para então fazer o que nós chamamos de cena. Lembrando que cena é tudo aquilo que a gente executa dentro de uma peça de teatro, certo? É aquele curto período de uma peça de teatro em que tem um texto com começo e fim. O mundo nem sempre foi da forma que a gente conhece ele. Nem sempre nós tivemos casas, nem sempre nós tivemos computadores, nem sempre nós tivemos o seu tablet ou o celular que vocês aprenderam a mexer faz muito pouco tempo. Afinal, vocês são muito novinhos, não é mesmo? Mas nem sempre o mundo foi da forma que a gente vê ele hoje. O mundo antigamente, ele tinha outras roupas, outras pessoas, outras culturas, outras histórias e outros deuses. O teatro surge então na necessidade de cultuar os deuses. Por quê? Porque naquela época, muito antigamente, as pessoas elas não viam o ser humano como algo tão importante.
era importante buscar algo para dizer por que nós estamos aqui na Terra. E isso se justificava, ou seja, isso tinha uma razão através do culto aos deuses. E muitas culturas lá da Europa, muitas culturas inclusive nativas aqui do Brasil, tinham seus próprios deuses, tinham algo para cultuar e algo para dizer que era importante, algo para dizer de onde viemos, para onde vamos, o que fazemos, se é que nós vamos, na verdade. E desde que a humanidade existe, então, a gente tem registros de teatro. Lá no Antigo Egito, a gente tem registros de teatro, dos animadores, das grandes apresentações, das grandes encenações imitando os deuses. Só que é a partir da Grécia que a gente começa a ter um contato um pouco maior com o teatro. Isso por quê? Porque lá na Grécia Antiga, aliás, para quem não sabe, gente, a Grécia é um país bem pequenininho que fica lá na Europa, que é um continente diferente do continente em que nós vivemos, beleza? Antigamente, lá na Grécia, as pessoas tinham seus deuses. Muitos de vocês, inclusive, até conhecem alguns dos deuses gregos, porque hoje em dia muitos jogos e também muitos desenhos, muitos filmes falam sobre os deuses gregos, e eu acho isso extremamente muito bom para vocês. Então estudem, certo? Antigamente lá na Grécia eles cultuavam deuses, e então surgiu uma festa de um deus do vinho e das festas e das bebidas que se chamava Dionísio. O deus Dionísio, ele era cultuado quando haviam as colheitas e assim havia fartura e havia vinho. Então ele era cultuado e as pessoas faziam grandes festas onde eles ficavam muito felizes, e isso combinava muito com o ar dos deuses que eles estavam cultuando. Nessas festas eles se juntavam e então eles entoavam versos, ou seja, poemas. Eles entoavam poemas em nome de Dionísio, para que Dionísio fosse louvado. E desde então, desde que se colocou pessoas, desde que elas estavam lá, desde aquele momento, a gente pode falar que houve o primeiro registro performático ou dramatúrgico de teatro, porque a partir daquele momento houve-se um palco com pessoas encenando algo para um público. Essa é a primeira característica do teatro que a gente pode observar no teatro grego, certo? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o coro. Inicialmente, no teatro grego, antigamente, as peças de teatro eram todas realizadas em coro. Isso é uma outra coisa que as minhas crianças, algumas delas, vão lembrar, porque eu também costumo falar às vezes sobre o coro, porque o coro é um dos elementos muito importantes do surgimento do teatro. O coro, pessoal, para quem não sabe, é uma quantidade de pessoas, um tanto de pessoas posicionadas juntas, entoando versos ou frases iguais, ou seja, pessoas entoando o mesmo texto e juntos. Inicialmente no teatro era feito dessa forma. Alguém sabe me dizer por quê? Eu vou responder para vocês. Antigamente, pessoal, não existia estudo sobre a voz, não existia estudo sobre como falar alto, e também não existia microfone. E como os teatros eram feitos em lugares abertos, eles eram realizados em coro, porque em coro a gente conseguia ter um tamanho maior de volume, né? A gente conseguia ter um volume maior de voz. Então, quando eu falo que o coro era importante, era por isso. Porque vamos colocar um exemplo. Se eu tô sozinho e eu grito, uma pessoa pode me escutar, duas pessoas podem me escutar de longe, certo? Agora, se eu tô com mais 10 pessoas juntas comigo, e a gente pega e grita os 10 juntos, não vai dar para ouvir melhor? Então, é por isso que o teatro inicialmente era realizado em coro, porque como ele era feito em grandes lugares, em lugares de festas e cultos e tal, tinha-se então uma projeção maior, ou seja, conseguia-se ouvir melhor o volume, porque todos juntos falavam melhor. Mas foi aí que num certo dia, eles lá encenando o teatro como deveria ser, entoando os cânticos, os poemas e as poesias a Dionísio, que um cara chamado Tespes resolveu que ele queria fazer diferente. Ele
Ele falou, eu quero fazer alguma coisa diferente, eu não quero ser igual a todo mundo. Foi aí que ele quebrou uma coisa que até então ninguém nunca tinha feito. As peças eram todas feitas em couro. As peças eram todas feitas a ele, Dionísio. Salve ele, Dionísio. Louvado ele, Dionísio. Mas o Téspis, ele fez algo inovador. Ele simplesmente deu um passo à frente e disse: louvado seja eu, Dionísio. Salve a mim, Dionísio. Ou seja, a partir daquele momento, ele deixou de falar num coro. Ele começou a falar sozinho. Ele deu um passo à frente e deu aquele poema sozinho. A gente chama isso no teatro hoje em dia de protagonista. O protagonista é o personagem principal de uma peça de teatro. E Téspis foi o primeiro a dar um passo à frente e se assumir como protagonista. Essa é uma das principais características que nós trazemos até hoje do teatro grego. Isso, inclusive, é muito importante, gente. É muito importante saber. A partir do Téspis, todas as Dionisias, que como eram conhecidas as festas, tinham, então, a entoação dos cânticos e dos poemas e das poesias, só que ao invés de ter um coro, sempre tinha um coro e alguém na frente, um líder. Ou seja, tinha um coro e o protagonista. Olha só que interessante. A partir daquele momento, todas as vezes que eles iam fazer, eles faziam nesse formato, e esse foi um grande avanço para o teatro grego e também para todo o teatro ocidental. Pessoal, uma curiosidade muito importante, muito interessante que eu gostaria de contar para vocês é que no começo do teatro não existiam mulheres que faziam teatro. Então o teatro é um ofício que originalmente era feito somente por homens, porque como naquela época a sociedade ainda era uma sociedade que impunha que o homem só deveria trabalhar, os homens eram quem faziam teatro. Mas professor, se só os homens faziam teatro, quem é que faziam os papéis das mulheres? Olha, eu sei que pode parecer um pouco confuso para vocês, mas quem fazia os papéis das mulheres eram os próprios homens. Os homens se vestiam como as mulheres e eles entoavam os louvores aos deuses e as poesias e os poemas. Um dos elementos mais importantes do teatro grego era a utilização de máscaras. Isso mesmo, os gregos eles tinham um costume de fabricar máscaras, né? E na maioria das vezes essas máscaras elas tinham as emoções que os personagens queriam passar. Então, por exemplo, se eu tinha um personagem que falava sobre alguma coisa triste, eu tinha uma máscara mais triste. E se eu tinha um personagem que ia fazer um papel mais de alguma coisa mais feliz ou alegre, ou de repente uma comédia, a gente tinha uma máscara feliz, certo? Isso era um dos grandes elementos, além das túnicas. Então eles usavam as túnicas e a máscara, e assim eles conseguiam se caracterizar de uma forma rápida para fazer o teatro. O símbolo do teatro conhecido hoje em dia, inclusive muitos de vocês conhecem, inclusive os meus alunos todos já ouviram falar, são as máscaras da tragédia e da comédia grega, que é aquela máscara feliz e outra máscara triste ao lado. O que são tragédia e comédia grega? É um outro assunto que nós vamos entrar agora. Bom, pessoal, tragédia e comédia são os dois gêneros teatrais que surgiram na Grécia. Ou seja, era como o teatro era separado e os tipos de apresentação que eles costumavam fazer. Lembrando que tragédia e comédia na Grécia eram totalmente opostos. E a tragédia era muitas vezes conhecida como algo maior do que a comédia. A tragédia, por sua vez, gente, ela era aquele teatro de guerra, de luta, que mostrava para as pessoas o quão difícil era viver e que geralmente terminava em morte ou então com um final triste. Geralmente os mocinhos, os grandes personagens principais acabavam morrendo, né, gente? E a comédia era aquela história mais feliz, mais de dar risada. Não era igual a comédia que a gente conhece hoje, né? Mas era algo mais para dar um alívio e para você se sentir bem e não ficar só vendo morte o tempo todo. Uma coisa muito importante a se falar é que a tragédia, pessoal, é o gênero mais antigo de teatro existente. E a tragédia, inicialmente, ela era dividida em 5 atos, e esses atos
eles geralmente contavam uma história triste ou uma história infeliz. Isso porque eles falavam sobre a vida dos deuses e sobre as lutas dos deuses, e isso geralmente terminava com algo que não era muito bom. Mas olha, onde é que aconteciam as peças do teatro grego? O teatro grego, pessoal, inicialmente ele era feito em grandes lugares que eram abertos, e eles tinham um tipo de configuração, uma acústica, como nós chamamos, né? Que é como o som se espalha no lugar. Ele tinha uma acústica mais apropriada para que as pessoas conseguissem ouvir. Então ele era aberto, mas ele era um pouco encurvado para que as pessoas conseguissem ter uma projeção maior do som que os atores estavam emitindo lá na frente, certo? E um dos teatros mais conhecidos do período grego é o Teatro de Delfos, né, pessoal? É um teatro aí muito importante na história do teatro. Vai parecer que eu vou mudar de assunto, mas eu não vou. Antigamente existiam grandes impérios. Impérios eram reinos, ou seja, reis e rainhas que acabavam tomando outros reinos e formando reinos maiores ainda. Antigamente existiam impérios que tomavam lugares, então esses lugares passavam a fazer parte desses impérios. Isso aconteceu também na Grécia. Antigamente existia um império chamado Império Romano, que trouxe aí muitas coisas para a humanidade, e o Império Romano então tomou a Grécia, ou seja, eles atacaram a Grécia e eles invadiram a Grécia, e a Grécia passou a fazer parte do Império Romano. Quando o Império Romano passa a fazer parte, quando o Império Romano entra na Grécia e a Grécia passa a fazer parte do Império Romano, todos os deuses que os gregos cultuavam mudam de nome e eles assumem outras personalidades. E é claro, pessoal, que isso influenciaria e muito no teatro que a gente conhece, ou até mesmo no teatro que eu acabei de falar, que é o teatro grego. Porque se eu mudo completamente o que eu estou cultuando, o que eu estou fazendo e as histórias que eu estou falando, obviamente tudo muda. E como os deuses deveriam ter outra personalidade, eles assumiram então essa personalidade de tomar território, essa personalidade de guerra. Eram deuses mais de luta e deuses mais como Roma e Grécia estavam interligados. O teatro romano bebe muito do teatro grego. O teatro romano traz muitas influências do teatro grego, e isso é um assunto para outra aula, mas eu não poderia deixar de frisar o teatro romano nisso. Então, recapitulando todo o conteúdo, não se tem registro histórico de onde realmente surgiu o teatro, mas o teatro ocidental, o teatro da forma que nós conhecemos, o mais próximo possível, se iniciou na Grécia. A pessoa que teve a ousadia de ir lá na frente e dar o texto como ele mesmo, encarando o personagem e entrando no personagem, foi Tespes. O teatro, inicialmente, não tinha mulheres. Por quê? Porque só os homens deveriam fazer parte da sociedade, só os homens deveriam trabalhar. E os homens eram quem faziam os papéis das mulheres, ou seja, os homens se vestiam de mulheres. Como eram as peças de teatro? Então, as peças eram divididas em atos e elas tinham júris. Outra coisa, o lugar onde acontecia o teatro inicialmente era aberto, em meia-lua, um pouco encurvado, e as pessoas elas davam os textos em coro, que são muitas pessoas falando junto, para que muitas pessoas conseguissem ouvir, porque o volume de voz seria maior. Quais são os primeiros gêneros de teatro? Tragédia e comédia, sendo a tragédia o gênero mais antigo e a comédia um gênero de alívio, um gênero mais de piada, um gênero mais cômico, algo para não falar tanto sobre as histórias tristes dos deuses. E o que seria o teatro romano? O teatro romano seria um braço do teatro grego, porque como a cultura vem muito da Grécia, Roma então passa a ter muitas características do teatro grego, e foi através de Roma que o teatro que nós conhecemos hoje se desenvolveu. E durante a história foram surgindo vários autores e várias pessoas que fizeram com que o teatro fosse como a gente conhece. Ufa! Vocês viram quanta coisa tem? Vocês viram quantas coisas vocês podem aprender ainda? E como isso pode influenciar? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado das coisas que nós aprendemos hoje. Eu espero que vocês aproveitem, que vocês estudem, que vocês vejam o vídeo, que vocês aprendam de novo. Estudem,
certo? Estudem história, estudem língua portuguesa, estudem coisas essenciais para a nossa vida e para o nosso comportamento como seres humanos. E é isso, pessoal. Eu agradeço muito pela oportunidade de estar fazendo essas aulas com vocês. Esse foi o Lar de Fátima na Web. Meu nome é Augusto, eu sou educador de teatro e eu espero vocês na próxima aula.